Olá, bênção de Deus, paz do Senhor, Deus lhe abençoe, saudação de paz e de graça para todo aquele que serve a Deus e para todo aquele que está no caminho para servir ao Senhor, pois não há nada melhor do que servir a Deus. Pessoal, bom lhes ter por aqui em nosso canal. Estamos aqui lançando mais um conteúdo edificante para edificar a sua alma, para edificar a sua vida, para lhe ajudar, para lhe auxiliar no caminho do conhecimento da Escritura Sagrada. Se você está por aqui, é porque você já está nos acompanhando nossos trabalhos, nossos vídeos, nossos conteúdos teológicos. É muito bom saber que você está gostando, ok? Se você ainda não é inscrito, muitas vezes nós temos aí muitas pessoas que estão assistindo os conteúdos, porém, são pessoas que ainda não são inscritas no canal. Peço a você, por gentileza, neste momento, se puder, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que está crescendo dia após dia. Seja mais um integrante dessa família que está buscando conhecer a Deus, está buscando aperfeiçoar o seu conhecimento dentro da Escritura. Um outro pedido que lhe faço, por gentileza também, se você puder deixar o seu like, nos ajuda sempre, aquela moral, ok? No engajamento aí na plataforma, será a bênção de Deus. Terceiro pedido, não posso deixar de mencioná-lo, compartilhe esse vídeo agora mesmo, aqui embaixo, só você apertar o botãozinho, você vai compartilhar esse vídeo com um amigo, com um irmão, com um companheiro, talvez no grupo de WhatsApp, enfim, aonde o Espírito do Senhor lhe conduzir, e assim você vai levar esse conteúdo teológico a mais pessoas com a temática. Será que é assim mesmo? Nós vamos conferir. O assunto de hoje é um assunto também de muita relevância, um assunto muito importante. Muitos de nós já ouvimos dizer que Saulo de Tarso, ele era o matador de crentes. Saulo de Tarso, ele era o matador de crentes. Quantas pessoas que pregam, que afirmam de forma categórica, de forma contundente, que Saulo era um matador de crente, que Saulo matava crente em Jerusalém, que Saulo matava crente em Damasco. Será que de fato Saulo era um matador de crente? Será que é assim mesmo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia revela Saulo de Tarso como um matador de crente? Vamos conferir isso na Escritura, vamos conferir isso na Bíblia. Quero conferir com vocês alguns textos sagrados para nós verificarmos se realmente é assim que a Bíblia fala. Se realmente Saulo de Tarso, ele era um matador de crente, ok? Então vamos para a Bíblia, porque é a nossa ferramenta principal de esclarecimento para sabermos se realmente é assim que está escrito. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e no versículo 58. Nosso primeiro texto, Atos 7, versículo 58. Assim diz: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Lucas está se reportando aqui a morte do diácono Estevão, que morreu apedrejado pela inveja, pela fúria, pela mentira, pela trama dos fariseus. Entretanto, o texto não coloca Saulo como um assassino. Saulo, ele não é visto no texto atirando pedra em Estevão. Ele não é visto atirando pedra. Ele estava ali e as vestes foram colocadas aos seus pés. Ele estava assistindo, ele estava contemplando, talvez sendo conivente com a morte de Estevão, mas ele não atirou pedra, ele não deu nenhuma só pedrada. Outro texto que é importante analisar também, Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo agora 8, ainda em Atos, capítulo agora 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Saulo
consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. O texto diz que Saulo consentia porque ele estava assistindo à morte, o apedrejamento do diácono Estevão. Porém, ele não atirou pedra, ele não deu pedrada, ele consentiu com a morte, pois as vestes de Estevão foram colocadas junto aos seus pés e ele assistia tudo, ele contemplava tudo. Porém, esses dois textos não mostram para nós Saulo matando ninguém. Vamos para mais um texto agora no capítulo 8, versículo 3. Diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Preste atenção, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Isso quer dizer que ele entrava pelas casas, irado, com raiva, com desejo de vê-los preso, com desejo de ver os seguidores de Cristo detidos, bloqueados, algemados, totalmente impedidos de levar a mensagem do Senhor, de levar a mensagem de Cristo. Esse texto também não mostra para nós que Saulo estava matando ninguém. Mostra que ele levava preso para colocar na prisão pública dentro de Jerusalém. Mas o texto não mostra em momento nenhum, seja de forma direta ou indireta, Saulo matando. Ok? O texto é categórico, é enfático em dizer que ele levava preso para Jerusalém. Vamos para mais um texto, agora no capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ponto. Esse texto não revela Saulo também matando. Ele respirava ameaças e morte. O que Saulo queria, de fato, era ver os discípulos de Cristo presos e mortos. Porém, a Saulo não competia matá-los. Saulo não tinha autonomia, liberdade, carta branca. Paulo não tinha como matá-los. Então ele queria vê-los mortos, presos, bloqueados, impedidos de anunciar a mensagem de Cristo. Porém, ele não tinha autonomia, liberdade para matar. Então ele respirava ameaças e morte. Outro versículo, para nós finalizarmos essa reflexão: pediu-lhes carta, versículo 2, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, se Saulo encontrasse alguém ali em Damasco, algum crente, algum irmão, algum discípulo, pregando, anunciando a mensagem ali em Damasco, Saulo não ia matar. Saulo iria prendê-los e levá-los presos para Jerusalém. A ideia de Saulo é prender. A ideia de Saulo é deter. A ideia de Saulo é bloquear. Quem prende não quer que aqueles que estavam livres continuem compartilhando a mensagem da salvação. Então a ideia de Saulo é bloquear o avanço do evangelho através dos irmãos. Ele não pode matar. Último versículo, últimos, só mais dois, capítulo 9, versículo 13 e versículo 14. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então perceba que Ananias está dizendo que ele ouviu boatos, ele ouviu muitas pessoas falando dos males que Saulo tinha feito aos santos em Jerusalém. Mas ele não menciona a morte, dos males, porque nós lemos no versículo
nos versículos do capítulo 8, que Saulo arrastava as pessoas, entrava pelas casas e levava homens e mulheres para a prisão em Jerusalém, porém não matava. A ideia dele era só capturar, deter, bloquear, impedir que a mensagem de Cristo fosse compartilhada através da vida destes discípulos, destes crentes, destes irmãos. Então Ananias vai e diz: Senhor, e aqui ele tem carta dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Não é para matar, é para prender. Então vocês perceberam que nestes 7 versículos supracitados, nestes 7 versículos escolhidos para essa reflexão, em nenhum deles a gente consegue perceber Saulo matando ou nenhum indício de que Saulo tenha matado algum irmão, algum discípulo. O que faz com que nós creiamos que Saulo de fato não matou ninguém. Então, quando nós ouvirmos alguém falar que Saulo era matador, que Saulo matava, que Saulo matou os irmãos, que Saulo matava homem, que Saulo matava mulher, a gente entende agora que, na verdade, essa mensagem ela não é bíblica. Esse entendimento não procede da palavra, porque a palavra não mostra em nenhum ponto Saulo matando, só mostra Saulo prendendo e Saulo perseguindo. Saulo era perseguidor, Saulo não era matador. Saulo prendia, Saulo não matava. Saulo arrastava, Saulo não esquartejava. Então Saulo não matava ninguém. Então, será que era assim mesmo? Será que Saulo matava? Agora a gente sabe que Saulo não matava ninguém, mas ele prendia, arrastava e levava para Jerusalém. Nunca diga que Saulo foi matador. Saulo foi perseguidor. E se você ouvir alguém dizer, ou pronunciar, ou pregar que Saulo matava, tente ensinar, tente ajudar à luz da Bíblia que Saulo não era matador, que Saulo era perseguidor. Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo, querendo Deus.